Bom dia, meus amiguinhos. Bom, todo mundo fica me pedindo a receita do pão de batata doce. Então, para eu não ficar toda hora passando a receita e aquela coisa toda, resolvi fazer um vídeo, certo? Então, vamos lá. Ó, mais ou menos, tá? Porque eu faço sem medida, mas como vocês precisam da medida, vamos lá. Ó, 2 xícaras, corresponde a xícaras. 2 xícaras de trigo integral, 2 xícaras de granola, só que sem açúcar. Aqui tem aveia, né? Aveia em flocos grandes. Eu coloco semente de girassol, bastante gergelim, que tem cálcio, né? Muito cálcio. Coloco também amendoim triturado, às vezes amêndoa triturada também. Aí eu faço esse mix, coloco no forno para dar uma torradinha e já guardo ele na geladeira em sacola plástica para não ter mofo, e vou usando sempre que eu preciso para fazer pão. Então eu uso mais ou menos, aqui corresponde a 2 xícaras bem cheias desse mix aqui, certo? De cereais. Eu gosto de colocar cebola, então tô utilizando aqui 2 cebolas, que corresponde a uma grande ou qualquer coisa assim, mas quem não quiser botar cebola, quiser fazer ele mais doce, pode fazer mais doce. 3 ovos, uso menos açúcar, porque eu quero fazer ele mais salgadinho, aí eu coloquei aqui mais ou menos esse tanto aqui de açúcar, né? Mas pode ser até menos para quem gostar de mais salgado. Meia colher de sopa de sal, fermento biológico, por enquanto 1 xícara de água morna, mas a gente vai usar um pouquinho mais depois, e 3/4 de xícara de óleo. É porque eu não vou botar vou colocar no olhômetro, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu vou precisar fazer 2 massas hoje, eu vou tirar dessa aqui, já a batata cozida já foi passada naquele ralo, né, naquela espremedor, e aí eu vou tirar aqui a metade disso aqui. Vamos ver quantas colheres vai dar. Olha, uma só para vocês terem ideia. 2. Bem cheio, hein? 3, 4, umas 5 colheres. Eu acho que esse outro tanto aqui dá para fazer a outra massa. Então, só para ter ideia, mas foi em torno mais ou menos, porque depende do tamanho da batata, né? Mas só para que vocês tenham uma ideia, é mais ou menos isso. Deu umas 5 colheres grandes dessa daqui. Deixa eu botar mais um pouquinho. Eu gosto com bastante batata, gente. Bastante batata, tá bom? Aí agora o que eu vou fazer? Eu preciso preparar o fermento. Vou botar agora o celular aqui para ficar mais fácil para acompanhar, tá bom? Fermento. Coloco um pouquinho, correspondente a mais ou menos umas 2 colheres de sopa de trigo. Deu um pouquinho mais. E coloco a água morna, certo? Ó, deu até menos que 1 xícara, esse copinho tem menos que 1 xícara. Aí vai misturando tudo até ficar bem homogêneo e vai deixar crescer. Daqui a pouco eu falo de novo, tá? Se passaram mais ou menos uns 7 minutos por aí, ele já tá crescendo, né? Então, enquanto eu faço o restante, ele vai terminar de crescer. Aí aqui eu já coloquei a cebola, né? Eu botei picadinha, mas pode ser ralada. Já quebrei os 3 ovos. Aí agora eu vou colocar aqui o mix de grãos.
Já posso colocar o trigo. Vamos colocar o sal, o açúcar e vou colocar correspondente mais ou menos, eu boto no olhômetro, mas é mais ou menos 1/3 de 3/4 de xícara de óleo. 3/4 de xícara. Pronto, certo? Bom, gente, aqui, olha. Já começo a mexer. Aí uma dica é a seguinte: como o ovo tava na geladeira, né? O mix eu também conservo na geladeira. Mesmo que eu tire um pouquinho antes, eles estão numa temperatura mais fria. Então, o que que eu faço para poder quebrar isso? Eu vou colocar esta água daqui, mais aquele morno mais quentinho. Lembrando que aquele que eu fiz para poder inchar, que é esse aqui com fermento, a temperatura tem que ser um morno quase frio, né? Aquele morninho mais friozinho, senão você estraga o fermento. Já aqui você pode colocar, ó, o correspondente a 1 xícara, porque esse aqui é menor, mas você pode colocar 1 xícara de água mais um morno mais quentinho, para quebrar o gelado do restante do material que a gente colocou. E vai mexer. Mexe bem todos os ingredientes até ficar bem homogênea a massa. Aí agora você vem com o fermento, aquele que foi feito e já inchou, ó, tá bem, ó, inchadinho, tá vendo? Aí agora é só misturar aqui. Geralmente pego um pouquinho da massa, coloco aqui dentro para poder tirar todo o fermento. Pronto. Agora mistura o fermento naquela massa. Vocês podem ver que a massa tá molinha, mas a gente ainda vai colocar o trigo branco. Quanto menos trigo branco, mais saudável. Só que como o outro trigo, ela deixa a massa um pouquinho mais pesada, eu coloco o trigo branco para quebrar. Mas se quiser fazer com o pão todo com o trigo integral, também pode ser. Agora, o trigo branco, a gente vai colocando e vai fazendo olhômetro. Não tenho dica exata para parar. Então, olha só, o segredo vai estar na consistência final da massa. Exercício para braço. Eu tô precisando. Tem que incorporar o trigo todinho na massa, tá, gente? Essa massa desse pão, ela não fica dura, ela fica mole. E como o pão, isso é muito importante saber. Como o pão, a massa, ela vai ficar um pouco mais úmida, depois de assado, é bom conservar ele sempre na geladeira. O meu dura tranquilamente, para a família aqui que é de 3 pessoas e a gente come muito, dura 3 dias na geladeira. Ó, já tá ficando mais pesada.
não vou precisar botar mais trigo. Eu acho que o trigo que eu coloquei aqui deve corresponder mais ou menos a 2 xícaras cheias, igual foi colocada de fermento, de trigo integral. Pronto, não vou botar mais, já é suficiente. Então, veja, ela fica uma massa pesada, mas que você consegue trabalhar com a colher. Se quiser enfiar a mão na massa também, não tem problema não, só enfiar a mão aqui, eu que não tô afim. Às vezes, dependendo que meu braço dói, tô precisando malhar, falta de exercício. Então, aí, às vezes, eu coloco a mão, mas tá dando pra fazer. Tentando colocar a câmera aqui para vocês verem direitinho. Eu acho que dá para ver. Olha, então corresponde mais ou menos a essas três formas de pão inglês, né? Então, eu coloco em 2 maiores e uma menor. Então, vamos lá, hein? A câmera não ficou bem posicionada, mas tá dando pra ver, creio eu, né? Tá vendo a consistência da massa? Esse é o segredo. Se quiser que o pão saia mais durinho, mais sequinho, coloca. Mas eu não gosto porque para poder dar os 3 dias, ele começa a ficar duro, né? Se você faz ele mais seco. Só colocar na proporção de cada forma. E depois o que eu vou fazer? Vou colocar no forno. Eu costumo colocar lá para ele crescer. Ele não demora de crescer. No máximo em 1 hora ele já tá no ponto, porque você vai ver que ele vai estar quase transbordando das formas, tá? Aí agora, quando ele chegar no ponto, eu coloco aqui de novo para vocês verem e depois de assadinho, tá bom? Os pãezinhos já estão inchados, né? Se passou mais ou menos 1 hora. E aí agora eu já vou colocar para esquentar o forno. Já pode colocar direto, não precisa ser pré-aquecido, tá bom? Agora o pãozinho já tá pronto. Vocês veem que ele murcha um pouquinho, né, no meio, porque a massa, como é mais úmida, ela tende a murchar um pouquinho. Esse aqui eu já virei, né, na travessa. Ó como ele fica fofinho, ó. Olha. Aí a gente faz assim. Olha. Olha por dentro como é que ele fica, ó. Tá vendo? Bem úmidozinho, macio. Úmido que eu digo, gente, é porque não fica aquela massa seca, mas ele não fica molhado não, tá? Mas como ele fica com essa textura, é necessário guardar na geladeira para que ele não venha a estragar, ainda mais com o calor do dia a dia, né? Aí a gente vem aqui com uma pastinha hummus, que é feito com grão de bico e com tahine. Tem receita no YouTube, não sou eu que faço a receita, mas eu também aprendi com eles e agora estou fazendo. Olha, gente, agora vem a parte boa, quer ver? Gente, ó. Ó.
Quem fizer depois me conta que fez, tá, gente? E me conta como é que ficou. Beijo!